Um bom projeto para mim é aquele que torna a vida das pessoas mais confortável mesmo quando a gente tem poucas alterações no ambiente. Eu acredito em usar a arquitetura para elevar os objetos que a família já possui, então porta-retratos, lembranças de viagem, quadros, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a qualidade do espaço, melhorando a iluminação, aumentando espaços de armazenamento, usando marcenaria planejada, tudo para garantir que a casa seja um lugar de descanso e de memória. Meu nome é Jennifer Guimarães, eu sou arquiteta e design de interiores, e eu e meu sócio fizemos o design dessa sala. Um dos principais problemas que a nossa cliente tinha era a falta de espaço de armazenamento. Ela queria um lugar para colocar bolsa, mala, casaco grande, mas ela também não queria aquele armário com cara de guarda-roupa no meio da sala. A ideia então foi criar esse móvel em volta do sofá, ele fazendo mais parte da sala. Então a gente fez esse móvel sem prateleiras, sem nichos. O grande objetivo dele é ocupar o máximo possível, ter o máximo possível de espaço de armazenamento para guardar as coisas nele. E os detalhes da estética estão na marcenaria, então a gente criou essas portinhas ripadas no MDF rosa infinito da Duratex. A gente trouxe esses puxadores Marte da Brás em latão, e toda a estrutura do móvel e as portinhas superiores são no MDF Kumaru da Duratex também. Essas portinhas superiores, todas elas abrem com o sistema fecho-toque. Então, elas abrem assim e ficam bastante discretas nessa parte. Nessa parede, a gente tinha vários pontos de iluminação, pontos de elétrica, tomadas. Então, a solução para resolver esse problema foi trazer os pontos de tomada para as laterais do armário. Então, a gente tem 2 pontos de tomada e eles também servem para quem estiver usando o sofá, precisar carregar o celular na tomada, alguma coisa assim. E aí, toda a fiação desses pontos elétricos passam por trás do guarda-roupa. A gente tem uma chapa aqui dentro que está escondendo tudo isso, e a gente também tem um espacinho ali que a gente consegue remover e, se precisar fazer alguma alteração nessa fiação, é de fácil acesso. Sobre esse quadro aqui, eu sou completamente apaixonada por arte, e por sorte a nossa cliente também era. Então a gente escolheu esse quadro, que é do Trago Flores, da Boemi. Além desse, a gente fez várias outras composições de quadros pelo apartamento. Nesse espaço, a proposta já foi trazer os objetos da família. Então aqui a gente queria trazer o oratório e a gente precisava de altura para que a família pudesse ter várias imagens de santos com diferentes alturas e não ter nenhuma prateleira impedindo isso. Um problema que a gente teve durante a execução da marcenaria foi na hora de trazer esse painel da TV subir na escada. E aí, a solução que a gente teve foi dividir o painel e criar essa divisão como se fosse mais um detalhe da marcenaria. Então a gente tem esses 2 cortes na vertical aqui, que se transformaram em mais um detalhe, e além disso a gente tem outros cortes na horizontal que ficaram escondidos pelas prateleiras. Essa é a sala do primeiro andar, e um dos principais problemas que a gente tinha aqui era a iluminação. Eu lembro quando a gente chegou aqui, tinha 2 spots de luz branca e os 2 acendiam no mesmo interruptor. Então o que acontecia quando chegava a noite é que a gente tinha uma luz muito forte, muito branca. A solução que a gente pensou foi de trocar o spot que tinha nessa área aqui por um pendente. A gente queria que tivesse o mínimo de intervenção possível nos pontos de iluminação, então a gente trouxe o pendente desse ponto de iluminação até aqui,
Essa pecinha ele chama desviador de centro e a gente consegue encontrar ele em qualquer lojinha. E o objetivo dele era trazer o pendente até a mesa e centralizar, trazendo a iluminação para cá. Outra ideia que a gente teve foi de trazer uma iluminação em camadas. A importância de ter uma iluminação em camadas é ter um ambiente mais aconchegante, mais harmonioso e não ter aquela sombra dura que normalmente acontece quando tem só os spots. Então a iluminação de camadas veio com a presença de um abajur de piso e também a gente trouxe um outro ponto de luz que é esse abajur de mesa. Aqui a gente tinha uma parede bastante irregular, cheia de dentes, e aí as duas propostas iniciais foram ou fechar ela com tijolinho ou com ripado. O problema do tijolinho é que ele precisa de muita mão de obra, ia criar a maior bagunça dentro da casa, e a gente optou pelo ripado. Então ele vem com o mesmo MDF do guarda-roupa de cima, o MDF Kumaru da Duratex, e a gente conseguiu fechar essa parede e tirar um pouco dos dentes. Quando a gente pensa no design de interiores de um apartamento, além da marcenaria planejada, eu acredito na importância de pensar sobre os outros materiais que vão ser usados além do MDF. Muitas vezes, quando a gente entra em um ambiente, surge aquela sensação de tá faltando alguma coisa, tá meio esquisito. O problema normalmente está na falta de diversidade de materiais. Por isso que é na complexidade de decisões de projeto que a gente chega num resultado único.